Show de bola, show de bola. Então, nessa aula, nós vamos aprender a como popular nossa tabela, tá, de usuários com dados já conhecidos, tá? Sem a gente precisar interagir inicialmente com o CRUD, quando a gente for fazer o setup inicial da nossa aplicação, seja localmente, ou seja no servidor, ele vai popular dados lá dentro, tá? Então, o que vamos fazer? A gente vai utilizar um recurso chamado seeding, tá? A seeder, tá? Ela basicamente nada mais é nada menos do que uma semente. Ela vai criar registro lá no banco de dados e registros na qual a gente já conhece, tá? Então, que a gente mesmo define. Então, dentro, né, do nosso projeto, a gente tem a pasta database. Abre ela e temos a pasta seeders, tá? Então, lá dentro, a gente tem um cara chamado database seeder. Deixa esse cara aberto aqui e vamos para o terminal. No terminal, eu quero que você execute um comando que é o php artisan make sit. E aí você vai criar um cara chamado user seeder, tá? Vamos criar esse user seeder e deixa eu atualizar aqui. Beleza. E aí o que o user seeder faz? O user seeder ele vai popular lá no nosso banco de dados um usuário que a gente conhece. Então nós já conhecemos como criar um usuário. Então basta a gente chamar então a nossa model user e dar um create nela. No create vamos criar um usuário, o nome Renan, tá? Daí você pode colocar teu nome. E-mail vai ser o meu e-mail aqui, né? renan@guiador.digital. E a password vai ser a nossa senha encriptada. Decrypt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então ele vai, quando eu executar user seeder, ele vai criar esse usuário lá no banco de dados, tá? E agora a gente precisa fazer uma configuração. Aqui dentro nós precisamos chamar a o nosso user seeder. E como que nós fazemos isso? Então eu vou chamar um cara chamado call, né? É um call e ele recebe um array. E cada posição desse array é uma seeder, tá? Uma classe de seeder. Então eu vou chamar aqui, ó, user seeder. Dois pontos, class. Então eu estou chamando user seeder, tá? Então basicamente ele funciona dessa forma. E aí para eu criar um banco de dados populando já ele, então eu vou executar o comando php artisan migrate fresh para zerar o nosso banco de dados e eu vou passar um argumento chamado "-seed". Se eu dar um enter aqui, vamos dar uma olhada nos logs. Então, ele subiu as nossas tabelas, ele primeiro, na verdade, dropou todas as tabelas, subiu essas tabelas lá no banco de dados e populou a nossa seeder. Então, se nós formos lá no rede SQL e na tabela users e dar uma atualizada, você vai ver ó, que ele atualizou, então já tá, ó, renan@guiador digital. Vamos mudar aqui para renan@gmail.com, tá? Só para você ver essa mudança acontecer. Então, @gmail.com. Vou executar o comando novamente e vamos voltar lá no nosso banco de dados. Então, estou atualizando o banco de dados e vou lá. Ele mudou o e-mail. Beleza? Então, essa foi a aula de seed. A gente pode, por exemplo, criar uma seed para cada model que tem aqui. Então, quero criar uma seed para cliente, cliente endereço, serviços, né? As ordens de serviço, você pode fazer isso. Eu vou só criar no curso aqui apenas a nossa seed de usuário. Beleza? Então, essa foi a aula de seeder. Na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre popular dados randômicos no nosso banco de dados. E eu te vejo lá.